Luciano Duarte, o radialista fora de série. Alô, amigos, um grande abraço. LDTVnet.com é a televisão digital. Aliás, a primeira televisão digital de Pernambuco. Entendeu? Ah, mas foi você que criou, Luciano? A ideia foi nossa. Já existe no Brasil. O Brasil está enchendo de televisão digital. Está cheio e toda semana tem gente fazendo. Porque esse já é o futuro da comunicação no Brasil e no mundo. Poderia ter sido um garoto, Joca, de 18 anos, mas foi Luciano Duarte que tem... Não preciso revelar a minha idade, porque a minha voz diz, o meu rosto diz. Se bem que eu vou fazer uma plástica, viu, Joca? Eu estou só esperando aí, viu? Eu vou fazer uma plástica. Não está em tempo ainda. O nosso convidado hoje aqui, na nossa entrevista especial, é João Cachero de Vasconcelos Neto. Esse nome é grande e eu não consigo esquecer. Mais conhecido como Joca, o nosso querido Joca, eterno presidente do Santa Cruz Futebol Clube, entendeu? Gente de qualidade, um desportista de mão cheia. E eu tenho o maior prazer, estou falando isso sem nenhuma demagogia, entendeu? De conversar nessa entrevista com o nosso querido João Cachero de Vasconcelos Neto. Joca, não precisa dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque esse nosso programa vai rodar direto dia e noite. E é para sempre, viu, Joca? É para sempre. É um prazer muito grande te receber aqui, Joca. O prazer é meu, Luciano, inclusive lhe parabenizar por essa iniciativa extraordinária, moderna, não é? Alcançando realmente um espaço na mídia diferenciado e que realmente eu me sinto muito alegre, satisfeito e feliz em participar desse seu programa. Ô, Joca, vamos contar aqui, meus amigos tricolores, mas é programa para rubro-negro também. Já vem um com o esporte aí, outro com o Náutico, não é? Ô, Joca, o Santa Cruz de ontem, eu cheguei aqui em 75, já existia o colegiado. Mas tem muita gente nova que está vendo a gente agora e não sabe o que é colegiado. Quem foi a ideia do colegiado? Você acha que hoje tem espaço para o colegiado ou não? Vamos falar sobre isso, Joca? Vamos. Realmente, quando você chegou, o colegiado já existia. O colegiado foi criado por mim na minha administração em 1974. O Santa Cruz passou por uma grande crise administrativa e política, com renúncia geral, com renúncia total de todos os poderes, e eu terminei assumindo a presidência do clube. O clube saía de um momento histórico e financeiro muito forte, que era das mãos de Jimmy Storpp, o arquimilionário, que nos levou a 5 campeonatos, e após essa crise, o Jaime saiu, o Aristófanes saiu, renunciaram todos e eu assumi. Assumi a presidência, reconquistei Aristófanes, convidei-o para fazer parte do grupo e criamos um grupo de 7 pessoas, com José Nivaldo de Castro, com Rodolfo Aguiar, Mariano Matos, Zé Nivaldo de Castro, Humberto Ribeiro, eu e Mariano Matos. Falou Rodolfo Costa? O Rodolfo Aguiar falou? Rodolfo Aguiar, já falei. Então, esse grupo, nós nos reuníamos sempre e eu assumia um compromisso com eles que nós tínhamos que fazer o Santa Cruz, naquela época, novo, um Santa Cruz diferente, que não vivia mais, não podia mais viver na mão do cheque forte ou do cheque de James Storpp. Nós tínhamos que encontrar os próprios meios. E aí fomos trabalhando, garantimos que cada um poderia vir a ser o presidente do clube, não haveria reeleição, não teria reeleição, por quem quer que seja a melhor área vitoriosa, mas não podia pleitear a reeleição. E um mandato de 4 anos, Joca? Era um mandato de 2. De 2 anos. E que teria um segmento, não era o continuismo, mas a continuidade administrativa, que desse realmente. Esse grupo administrou Santa Cruz por 10 anos, cada um deu sua participação como presidente do clube, conquistamos o bicampeonato, o bisupercampeonato, conquistamos o trisupercampeonato, conquistamos a ampliação do estádio José do Rego Maciel, a construção da sede nova
e outras diversas conquistas na área amadorística também. Isso foi um exemplo, isso ficou marcado na vida do Santa Cruz como um modelo de administração muito bom e que poderia... Não existia nenhum clube brasileiro com esse modelo. Não existia. E que poderia ser marcado como uma continuidade futura para o Santa Cruz. Mas o principal, o momento mais rico do colegiado é que havia uma identidade entre os seus componentes. Havia uma identidade. Havia divergência. Não havia o grupo lá da lagartixa que balançava a cabeça, não. Havia divergências sérias, grandes e bastante ríspidas, mas dentro de uma sala de reunião. Ao sair daquela sala de reunião, todos concordavam com a decisão que foi feita. Não tinha aquela história de dizer, eu não concordei, eu não votei, eu fui contra. Não, todos eram a favor daquilo que ficou decidido. Isso foi um sucesso, porque houve uma identidade, não havia o interesse de cada um querer ser presidente, porque era a oportunidade dada a todos. Todos seriam presidentes. Ô, Joca, uma coisa, no momento que foi formado o colegiado, ficou determinado quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro? Não, era o presidente e o vice. O vice era quem assumia. Ah, sim. O vice assumia. O vice hoje era o presidente amanhã. Era o presidente amanhã. Então isso ficou determinado entre todos nós e que nessa escala o vice já sabia que ia ser o presidente futuro, não é? E que daria continuidade àquela administração. Ele não fugia daquilo que estava programado. Teria que dar um seguimento. Perfeito. E isso foi realmente um sucesso. Teria que continuar a obra, né, Joca? Teria que continuar a obra, teria que continuar o projeto financeiro, não ultrapassar os valores que não tínhamos na mão. Então isso tudo era uma coisa muito significativa para o sucesso da administração. E deu realmente um sucesso. Mas o sucesso maior, Luciano, foi em função da identidade do grupo. Se tentou fazer várias vezes depois um colegiado, uma administração colegiada, melhor dizendo, mas não tinham a identidade. Na hora em que você não encontra a identidade, o interesse que seja único e exclusivo, voltado para uma administração determinada, ela perde a sua razão. E aí eu espero que ainda o Santa Cruz encontre, possa fazer. Antônio Luiz Neto tentou fazer isso, deu um bom início, não é? A administração de Antônio Luiz Neto foi seguida com essa condição de substituição, de rodízio nos poderes, tanto é que veio o convite para o Alírio, e o Alírio aceitou essa proposta de ser o presidente, e estamos tentando fazer com que isso venha a aflorar de uma forma, não copiando o colegiado, porque não se copia o que passou, não é? Você tem outros meios, mas a filosofia, o processo filosófico administrativo de uma administração colegiada, ela é muito importante e benéfica para qualquer setor, principalmente para o futebol, que administra a emoção, que é muito difícil. Administrar a emoção, administrar uma coisa que você não pega, não domina e nem nada, mas você tem que ser o dirigente consciente de que está administrando a emoção. Muito bem. Agora, ô Joca, dentro dessa filosofia, então, já existe hoje um nome preparado para depois de Alírio, não? Não existe, porque nós não tratamos disso ainda, não é? Alírio teve um trabalho diferenciado, porque Alírio pegou 3 anos na alteração estatutária. A administração de Alírio termina agora esse ano, e eu acredito que Alírio terá realmente a condição de fazer a sua própria condução ou a sua própria indicação. Isso depende muito do regime, que é um regime presidencialista, e que ele próprio chamará os seus pares para fazer a sua sucessão. Ô Joca, vamos falar aqui agora a verdade verdadeira com relação ao estádio do Arruda, ao estádio José do Rego Maciel.
Eu já ouvi muita história, eu já ouvi dizer que aquilo foi o governo que entrou com 70%, com 80%, entendeu? Foi o prestígio do doutor Marco Maciel. Então, qual é a verdade do estado do Arruda, Joca? A verdade do estado do Arruda está aqui, no livro. O livro que nós editamos conta a real posição e construção do estádio José do Rego Maciel. O estádio José do Rego Maciel, ele iniciou com um trabalho que não pode ser nunca esquecido de Aristófanes de Andrade, com a abnegação, com a vontade, com o interesse, colocando inclusive em risco o seu próprio prestígio como político, como funcionário da Caixa Econômica, um homem que tinha uma visão extraordinária. E chamava a torcida para contribuir com a construção do estádio. A torcida chegou, a torcida participou com jornal velho, garrafas vazias, tijolo, cimento, tudo. Havia uma cumplicidade, clube e torcida. E isso foi que fez que o Santa Cruz desse o primeiro passo para o seu estádio. Quando aconteceu o momento da minicopa, o Santa Cruz estava já com seu estádio montado, escalonado para crescimento, para término, e o nosso governador Heraldo Gueiros fez uma consulta da possibilidade de se fazer o estádio José do Rego Maciel o centro dos jogos da minicopa. E aí houve realmente uma participação extraordinária de Jimmy Stopes, que com seu prestígio pessoal, uma participação efetiva de André de Paula, Enoque Coutinho, Zé Hinojosa, Mariano Carneiro da Cunha, o próprio Aristófanes de Andrade, e ao Banco Mercantil de Campina Grande, e buscando recursos. E pegou 800 mil dólares na época, com o aval do governo do estado, com a garantia do ICMS. E aí o Santa Cruz deu o seu primeiro passo para fazer o seu estádio com 65 mil torcedores. E realizamos a minicopa, realizamos todo o processo e o Santa Cruz fez. Após isso, ficamos devendo ao governo, porque o governo pagou o débito do Santa Cruz pelo ICMS e nós ficamos devedor ao banco, ao Bandep. Foi quando veio o governo Moura Cavalcante, com o secretário da Fazenda, Gustavo Krause, e que nos chamou, nos convocou para uma reunião para ver o débito do clube, como realizá-lo. Nesse inteirinho houve muitas conversas, houve muitas discussões, houve muitas propostas de forma de pagamento. E que se chegou à conclusão de que o Santa Cruz poderia pagar ao governo entregando 1.000 cadeiras de garantia. O Bandep financiava essas cadeiras e se ressarcia do valor que estava para ser pago. O Santa Cruz assim fez. 1.000 cadeiras, Joca? 1.000 cadeiras. E o valor daria para pagar? Sobrou. Pagou. Sobrou ainda R$1.300.000 com cruzeiros na época, e que o secretário da Fazenda na época, Everardo Maciel, está aqui no livro. Essa história. Está tudo aqui no livro. Essa história está documentada. Vou mostrar o livro aqui de novo. Está documentada com tudo, com carta, mostrar o livro com aqui de novo e tudo. Aliás, Joca, depois desse relato aí, vamos falar sobre o livro diretamente, ok? Perfeito. Então, quitamos o governo. O governo ficou quitado. Dentro desse contexto do governo ter ficado quitado com o débito, veio o governo de Marco Maciel, um dos maiores governos que Pernambuco já reconheceu, já passou, um homem com a visão ampla e ele via o Estado por um completo. Chegamos a ele com Reginaldo Esteves e colocamos a condição da ampliação do estádio José do Rego Maciel de 65 para 110 mil pessoas. O momento era rico, Santa Cruz vivia num momento muito interessante, e ele, muito
pragmaticamente disse: eu consigo a reforma do estádio José do Rego Maciel, que era o nome do pai dele, mas eu não posso fazer nada para um clube só. E se eu fizer para o José do Rego Maciel, eu faço para a Ilha do Retiro, faço para o Náutico, faço para o Central, faço para o 7 de Setembro, faço para Paulista, faço para todos. Se vocês conseguirem o acordo dos clubes aceitarem o investimento do governo em fazer a reforma do estádio e quererem a participação do governo, se os clubes aceitarem essa proposta, nós faremos. Nós reunimos os clubes concordaram em aceitar uma ajuda financeira do Estado com a garantia do ICMS para pagar, não era para ficar débito vencido. E fizemos. O Santa Cruz foi aquinhoado com 2.700.000 de uma verba para fazer a sua ampliação. O Sport teve o seu valor, o Náutico teve o seu valor, o Central teve o seu valor, o 7 de Setembro teve o seu valor, o Paulista teve o seu valor. Aqueles clubes que tinham patrimônio se sentiram resguardados com a modernização e as suas ampliações, as suas reformas e tudo. Esses valores todos, inclusive o do Santa Cruz, 2.700.000, foram pagos ao governo do Estado. O Santa Cruz recebeu o benefício como todos os outros clubes receberam, mas todos também pagaram e o Santa Cruz não poderia ser diferente, pagou. O preço maior, o valor maior foi do Santa Cruz, porque era um projeto que também... O estádio também maior, né, Era João? o maior, não é? E teve essa condição. Então, é necessário que saibam todos que o Santa Cruz e os clubes de Pernambuco nada devem ao governo do estado de Pernambuco, a não ser o favor, a não ser a gratidão, o agradecimento do apoio. Porém, financeiramente, recebeu o dinheiro como cliente e pagou como cliente. O Santa Cruz tem as certidões todas. Quando nós fizemos o livro, fizemos com esse intuito de trazer a clareza das operações feitas com o Santa Cruz, com o governo do estado em particular, e a certeza e a garantia e a demonstração do documento pago que o Santa Cruz nada deve ao governo, a não ser o agradecimento sempre a Heraldo Gueiros e a Marco Maciel. Marco Maciel. Tá aí. Esta é a verdadeira história do estádio José do Rego Maciel, não é? E por tabela, Joca contou também Ilha do Retiro, Aflitos, o Lacerdão, o Ademir Cunha, não é? E o 7 de Setembro. E o do 7 de Setembro. Muito bem. Olha, nós vamos ao intervalo agora e depois eu volto com João Cachero de Vasconcelos. Vamos falar sobre este livro. São 3 livros, né? Tem também aqui a prestação de conta do livro, né? E Joca vai nos contar o Santa Cruz de hoje, falar sobre o Santa Cruz de hoje. E uma coisinha bem pitoresca que ele me contou faz muito tempo e eu gostaria que ele falasse hoje. É sobre um goleiro famoso que o Santa Cruz teve e que estava machucado, entendeu? E ficou em casa, não estava jogando. E aí alguém buzinou para Joca, ô Joca, desconfiou. Se eu vou fazer uma visita ao goleiro para saber como é que ele está. E quando ele chegou lá, ele vai contar isso com detalhe. Quando ele chegou lá, tinha uma festa na casa do goleiro. O goleiro é famoso, não vamos falar o nome do goleiro. Vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho para falar sobre o livro. Vamos lá. O CT do Santa Cruz, nomeado como Centro de Treinamento Ninho das Cobras, Rodolfo Aguiar, que dirigiu o clube entre os anos de 79 e 80. Rodolfo, por sinal, sente-se lisonjeado. Foi um gesto do Conselho do Santa Cruz que muito me envadece. Eu não sei se sou merecedor de tão grande homenagem. Como já é costume na história do Santa, o CT está sendo construído com a ajuda do torcedor.
O terreno foi adquirido com o valor da venda do atacante Gilberto em 2012. Já a reforma está sendo bancada quase que em sua totalidade pelas vendas do livro Sou Santa Cruz de Corpo e Alma, escrito pelo também ex-presidente João Caixero. Uma obra com 3 volumes, de 400 páginas e mais de 3.000 fotografias, e recentemente foi premiada no Rio de Janeiro, num concurso que houve sobre livros institucionais. Nós temos 600 volumes desse livro que eu estou doando ao clube para que todo o recurso seja aplicado no centro de treinamento. O livro custa R$1.000, divididos em 5 parcelas, e estamos fazendo o possível para que essa obra não pare, para que essa obra continue, como sempre foi feito o Santa Cruz, pela mão do povo, pela mão da sua torcida. A obra, que custará R$2 milhões, está ainda na sua fase de terraplanagem e nivelamento do terreno. A previsão para a conclusão é entre 1 ano e meio e 2. Viva!